Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast literário Escritores Piauiense em Cena. Esse podcast faz parte das atividades da nossa Feira Cultural Piauí em História, Cores e Sabores, promovida pela nossa escola, o Sede Francisca Marlúcio Nunes Queiroz. E de já nós queremos convidar vocês para curtir, para compartilhar aí para a galera, para os amigos, para a família, nos grupos aí do WhatsApp, o link, né? Para que esse nosso vídeo, né, do nosso episódio de hoje chegue aí nas casas de muitas pessoas, tá bom? Então, né, hoje aqui nós estamos arrodeados de um time de professoras muito maravilhosas, lindas, inteligentes, e que vão hoje ser aqui as nossas convidadas especiais. E para a gente começar, né, claro, eu queria convidá-las para que elas possam se apresentar, contar para a gente aqui um pouquinho, né, da trajetória delas como professoras, elas que são professoras aqui, né, da nossa escola também. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Adriana, já tenho uma trajetóriazinha já de alguns anos. Eu comecei aqui no ensino fundamental, maior já, trabalhando com a disciplina de arte, em 1998, na Escola Municipal São Francisco das Chagas. Muitos alunos que hoje em dia já são professores passaram já por mim, né? Aí continuei, fiz seletivo para o estado e comecei a trabalhar no Francisca Marlúcio desde eu acho que segundo ou foi terceiro ano de sua fundação mesmo, com o prédio, né? Comecei com seletivo. Fiz o concurso por uma questão, não entrei, né? Mas continuei nos seletivos e continuo trabalhando, né? Aqui no Francisca Marlúcio e na rede municipal. Na rede municipal eu sou concursada há 26 anos já. Já trabalhei de sexto ao nono com arte, língua portuguesa, já trabalhei na educação, no ensino fundamental menor, com quarta série, né? E já tenho essa grande trajetória. Já trabalhei com literatura somente, já trabalhei com o português todo, a língua portuguesa toda integrada, e estamos aí. Muito bem, obrigado, viu, prof? A gente vai convidar agora a nossa outra professora. Então, eu sou a Eliana Pessoa, eu sou graduada em Letras Português e eu tenho pós-graduação também em Linguística. Essas duas formações foram todas pela UESP, né, nossa Universidade Estadual do Piauí, que inclusive eu estudei no campus Clóvis Moura, na região sudeste, em Teresina, e Clóvis Moura é um dos poetas piauienses, né? E eu me formei em 2006. Logo, bem recente, eu fiz o concurso aqui de Morro do Chapéu do Piauí em 2008. Então, eu sou efetiva da Rede Municipal de Ensino, aqui de Morro do Chapéu, e desde 2008. E em 2010, eu fiz o concurso também da Rede Estadual de Ensino. E aí, graças a Deus, né, deu certo, eu passei. Então, eu sou efetiva tanto no município quanto no estado. E somando todos esses anos de experiência, eu já tenho 16 anos trabalhando aí a língua portuguesa. E na rede municipal eu trabalho no Conrado Fenelon e desde sempre aqui no Francisca Marlúcio. Muito bem. Prof, é com você agora. Olá, galerinha. Chamo Yolene Araújo Nascimento. Sou formada em Letras Português e Inglês. Pós-graduada em Produção Textual. Trabalho já faz alguns anos. Comecei no município e tenho uma trajetória agora no estado. Assim, são momentos assim que a gente tem muitas dificuldades em sala de aula, mas a gente vai superando a cada dia, buscando estratégia com os colegas, com o alunado. E assim a gente vai
vencendo a cada dia e buscando novos conhecimentos para poder melhorar a cada dia o aprendizado do nosso alunado. E você agora? Olá, boa noite. Sou Ana Patrícia, sou a mais jovem delas, inclusive a professora Helena já foi minha professora, e a Adriana, né? Só tenho 3 anos de experiência aqui no ensino médio e já tenho, acho que, uns 5 no município, né? E com essas maravilhosas não tem como não dar certo, né? A professora Eliana sempre me ajudou, a Adriana sempre falava que se precisasse estaria disponível para me ajudar. Estamos aqui. E estamos aqui. Tá vendo? Muito bem, Professora olha, Helena? gente do céu, que coisa linda. Que encontro magnífico, né? Mas vamos voltar agora aqui para nossas perguntas, né? Para a gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Nesse primeiro episódio do nosso podcast, que é um podcast literário, né? Escritores piauienses em cena. Então nós vamos, né, ao longo desse podcast, trabalhar aí alguns principais escritores do nosso estado, né? Do Piauí. Fazendo com que os nossos alunos tenham contato também com essas histórias, né? Valorizem a literatura do Piauí, tá, gente? Então, a nossa escola, há algum tempo atrás, promovia sempre feiras, né? E aí, a gente deu uma parada na promoção das feiras, mas agora a gente está retornando, né? E nós escolhemos aí o tema o Piauí, para falar um pouco, para aproximar os alunos da nossa cultura, né? Da nossa arte. E aí eu queria perguntar a vocês, né? Como vocês enxergam, assim, essa atividade que é o podcast, né? O que ele pode representar para os nossos alunos e também para vocês como professoras. Então, primeiramente, a gente tem que destacar que a literatura é uma arte, né? Que é a arte da palavra. Então, nós temos diversos tipos de arte, dentre elas, a literatura, né? Que é o primeiro conceito quando a gente vai trabalhar em sala de aula, que é a literatura. Literatura é a arte da palavra. Então, é onde os poetas, os escritores, eles vão demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções, através da palavra. Seja a palavra escrita ou palavra falada, né? Ou em prosa, ou em verso, né? Através da poesia. Então, a literatura é um tipo de arte. E quando a gente trabalha um projeto cultural na escola, seja ele, né, qual for o tipo de arte, é importante porque, além dos conhecimentos pedagógicos, científicos, né, que a gente trabalha com os alunos, a gente tem também essa possibilidade de trabalhar a questão da postura do aluno, da oralidade, né? Nós percebemos que os nossos alunos, eles têm esse receio, né, quando vai fazer alguma apresentação em público. Então, os projetos culturais, seja ele qual for a temática, é importante porque vai trabalhar essas habilidades, né, que vai fazer com que o aluno perca esse medo de se apresentar em público, de se expressar, de falar, de ter uma postura. Então, é muito importante esse tipo de atividade na escola. E também, devido esse ano ter sido assim tão diferente, né? A gente ficou muito atrelado a essas provas externas e a literatura ficou um pouco esquecida, né? Então a gente sentiu a necessidade de trabalhar a literatura com nossos alunos e a chance foi com esse projeto, né? Que eles se engajaram um pouco e estão conhecendo um pouco dos nossos autores piauienses, né? Como a gente não teve como trabalhar muito com os outros autores, as escolas literárias, né? Porque a gente teve muitas provas externas, muitas coisas que vieram para a gente cumprir, né, nossas cargas horárias, a gente ficou um pouco deixando a desejar a parte da literatura, né? E agora, com esse projeto, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar a literatura com nossos alunos. E assim, quando se fala de literatura, como disse a professora Eliana, é uma arte. Só que essa arte, ela necessita ser incentivada, não é isso? E nós, professores,
de letras, nós temos essa função. E nós sabemos que a literatura piauiense, ela é de uma forma esquecida, certo? Às vezes a gente foca tanto em outras culturas e termina esquecendo da nossa. Que o nosso Piauí, ele tem escritores maravilhosos, né? E os nossos discentes, eles não conhecem os nossos escritores. E termina a gente deixando de lado. Então, essa feira, ela veio justamente para poder engrandecer, né, o conhecimento de nós professores e fazer com que o nosso alunado conheça os escritores um pouco mais, né, de cada história. Até porque a gente está trabalhando apenas 10, não é isso? E só com esses 10 a gente já observa que cada história, uma é magnífica mais do que a outra. E eu só tenho a agradecer, assim, pela iniciativa, né, nossa, né, que a gente montou, aliás, né, esse projeto. E, assim, está sendo, assim, muito maravilhoso. Muito bem, muito obrigado. E esse projeto é uma oportunidade de trazer a literatura piauiense para o centro das discussões na escola, né? No caso, o podcast, nós conseguimos tornar a literatura mais acessível e mais moderna para os nossos jovens, né? E torna mais interessante, engajando os alunos, de forma que os livros tradicionais, muitas vezes, não conseguem. Porque hoje o jovem gosta de tudo digital, né? Isso é o celular 24 horas. Sim, sem dúvida. Pois realmente, né, eu acho que nós estamos muito parabéns, assim, né, por ter tido essa iniciativa, né, de promover essa feira. Uma vez que a feira, ela vai realmente ajudar os nossos alunos, né, a ter uma relação mais próxima, não só com a literatura, né, mas também com a arte, mas de forma específica hoje, né, falando da literatura, né. Realmente, a professora Helena falava que os alunos estão tendo contato e estão descobrindo as histórias, né? Conhecendo quem foram aquelas pessoas que se dedicaram a produzir arte através da literatura, né? Então, pelo que eu ouvi vocês falando, vocês acreditam, né, que o nosso projeto vai impactar a vida dos nossos estudantes, não é? Com certeza. Ele já está, né, impactando. A partir do momento que a gente coloca os alunos para pesquisar a vida dos autores, né, as obras deles, ali já é o momento, o primeiro contato deles. Eles gostam desse momento de serem protagonistas, né, do conhecimento e não ficarem só ali sentados recebendo as nossas informações. Então é um pontapé inicial que está dando certo. E nós também precisamos conectar mais os nossos discentes voltado para a nossa cultura, né? Porque se observa em alguns momentos assim um certo distanciamento dos nossos alunos voltado para a cultura piauiense. Até então, quando você chega em sala de aula e fala de um escritor piauiense, a gente pergunta se eles conhecem. E pelo menos nas minhas turmas, eles deram a entender que não. Não, professora, eu não conheço nenhum desses escritores que você citou. E é muito interessante a gente estar trabalhando com o nosso alunado essa cultura, que o Piauí ele apresenta uma cultura maravilhosa, uma cultura riquíssima. E muitas vezes nós deixamos a desejar em termos de trabalhar com o nosso alunado. E eles deixam de aprender, porque nós sabemos que o aprendizado ele é construído junto, aluno, professor e aluno. E assim a gente tem que sempre estar buscando, né? Se adequando, buscando estratégias para poder mover, né? A cada dia mais o nosso aluno a pesquisar,
a correr atrás do aprendizado em si. E não deixar que eles fiquem de forma, como se diz, né? Monótona. Nós temos sempre que formar cidadãos críticos, capazes de encarar o mercado de trabalho, que até se observa bem competitivo, só vence os melhores, e nós temos que estar preparados para formar nosso alunado em todos os quesitos aí que nós temos a cada dia dificuldades a ser enfrentadas. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco, né, sobre esses desafios. Eu vejo que realmente, né, pra gente que é professor, né, a gente às vezes enfrenta muitos desafios e na fala das meninas a gente já percebe, né, que elas estão apontando aí já algumas dificuldades, né, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí, antes, né, da gente partir para essa parte aí, eu queria ver com elas assim, né, nós estamos aqui falando da literatura piauiense, e aí eu queria que vocês comentassem, né, um pouquinho sobre a importância que ela tem para a formação dos nossos alunos. Acho que a gente até já tocou um pouco nesse assunto, né, mas eu queria que a gente ampliasse melhor um pouco, né, na percepção de vocês como educadoras, né, como professoras, qual é a importância, né, que a literatura piauiense tem, né, para a formação dos nossos estudantes aqui da Francisca Marluz. Eu acho assim, tudo a gente tem que começar do mais próximo para depois ir para o mais distante, né? Uhum. Se a gente não conhece a nossa literatura, né? Os nossos sentido, né? próximos, né? Como é que a gente vai aprender lá a literatura portuguesa, né? A gente sabe que a gente tem que ir atrás da portuguesa, por quê? Porque foi de onde veio, né? Mas a origem nossa de tudo é da portuguesa, né? Tanto nós mesmos como a nossa literatura. Mas o interessante é a gente aprender alguma coisa dos próximos da gente, né? Por exemplo, uma das minhas turmas está trabalhando um autor aqui da Chapada da Limpeza, né? Que é bem aqui próximo, aqui vizinho mesmo aqui da nossa zona rural aqui, Curral Grande, bem pertinho. Que é o Hermínio Castelo Branco. Então, não é tão interessante a gente trabalhar, né, estudar sobre um autor que a gente, é bem aqui, nasceu bem aqui próximo da gente, né? Então, é muito mais interessante a gente trabalhar uma coisa que é mais próximo da gente do que uma que é mais distante. Então, a gente deve começar de próximo para depois ir para os mais distantes. Eu acho assim, né? É isso mesmo. E só reiterando o que você falou, confirmando, né, acrescentando, trabalhar a literatura piauiense é de suma importância nas escolas, porque é uma forma da gente conhecer a nossa própria identidade, valorizar a nossa cultura, né, conhecer os nossos costumes, o nosso linguajar, valorizar o nosso linguajar, né, porque os autores piauienses, eles focam em diversos temas, problemas sociais, costumes, né, a linguagem do nosso povo. Então, quando a gente lê uma obra piauiense, a gente se identifica mais com ela, porque ela está muito próxima da nossa realidade. Exatamente. Né? É mais próximo da gente. E ao longo dessa minha experiência no ensino médio, nas escolas estaduais, eu percebo essa ausência da literatura piauiense nas escolas, né? E aí eu lembro da época que eu fiz o meu ensino médio, que foi numa escola particular, em Teresina, e eu tinha dois professores de literatura. Eu tinha um de literatura brasileira e um de literatura piauiense. Ou seja, era tudo muito trabalhado ao mesmo tempo. Professores diferentes, né, cada um contemplando aí a sua especificidade dentro dessa temática da literatura. Mas aqui no estado do Piauí, a gente percebe, na rede estadual, né, a gente percebe que não tinha, né, Matriz. na matriz curricular, essa obrigatoriedade da literatura piauiense, que hoje, graças a Deus, nós já temos, né, porque já, oficialmente, ela já está inserida no nosso currículo.
Só precisa a gente ter mais essa questão de formalizar mesmo em sala de aula, ter o nosso próprio material, né, que a gente vai falar daqui a pouco das dificuldades. Então, assim, já é um bom início. Eu fico muito feliz pelo fato da SEDUC já ter inserido, né, no nosso currículo a literatura piauiense, porque é importante nós e os estudantes também ter esse contato maior com os escritores da nossa terra, conhecer a nossa cultura, a nossa gente, o nosso linguajar, os nossos costumes, né? Então, nós temos que valorizar, como a professora Adriana falou, valorizar o nosso para depois, né, conhecer Exatamente. o mais distante, que é importante, né, conhecer todos. E, assim, esse projeto, ele veio para fortalecer a cultura, né? A cultura do nosso alunado. Porque nós sabemos, não só dos alunos, né? Mas como de nós também. Né? Porque a partir do momento que a gente sentou e decidiu focar principalmente na cultura piauiense, é porque a gente viu uma certa deficiência voltada para a nossa literatura piauiense. E assim, quando a gente fala dos escritores, né, você observa assim, que a gente se sente mais próximo, como a Eliana e a Adriana falaram, né? A gente até viaja de forma diferenciada. Por quê? Porque nós estamos viajando no nosso mundo, certo? E quando você pega uma obra literária de outro estado, né, português, vamos citar, você observa que você tem uma certa dificuldade na linguagem, né, principalmente. Imagine nossos alunos, não é isso? E quando você pega uma obra piauiense, eu acredito que tem uma facilidade, né? Uma linguagem mais fácil de você entender, até pelo fato de você vivenciar muitos acontecimentos, de você conhecer, né, um pouco da cultura, porque nós somos piauienses, né? Querendo ou não, a gente tem um conhecimento, não seja vago, mas a gente tem. E quando a gente explora a história e as experiências dos escritores piauienses, eles aprendem sobre as suas próprias heranças culturais, né? Mas também desenvolvem um senso de identidade regional. Eles ficam todos assim, nossa, e é piauiense mesmo, professor? No caso daquele livro lá, Beira Rio, Beira Vida, né? Que é o que a gente está trabalhando. Eles ficaram bastante curiosos devido à vida daquelas mulheres na prostituição. É isto. Muito bem, realmente, né? De fato, a gente tem se proposto a viver uma experiência junto com os alunos, né? De imersão mesmo, né? De mergulhar na nossa cultura, no nosso povo, nas nossas raízes, né? Nos nossos dizeres, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se expressa, né? Então, realmente, há uma necessidade de a gente ampliar ainda mais, né? E o nosso desejo é que a Secretaria, né, de Educação possa até ter um olhar mais atencioso, né, para a literatura do Piauí, né? Que é uma literatura nossa própria, né? Então, realmente, é importante que os nossos alunos, né, possam beber dessa fonte, né? Estarem conectados e próximos, né, dessa realidade, que é uma realidade que é nossa realidade. Que eles falam da nossa história, dos nossos costumes, enfim, da nossa cultura, da nossa vida, das nossas raízes. Aí é interessante, né? É importante que seja realmente trabalhado em sala de aula, né, e que a gente possa cada vez mais intensificar essa reflexão para que a gente possa garantir que os nossos alunos tenham contato com a literatura piauiense. E agora, né, nós estávamos aqui falando assim, porque é muito interessante, as pessoas já pensam no desafio, né, minha gente? Não é interessante? Sim. Assim, o que nós vamos fazer? Porque já tem esse desafio aqui, né? E aí as meninas falando, a gente foi apontando alguns e tal, mas agora a gente vai tentar socializar aqui, porque lecionar em si já é desafiador, não é? E claro, nós recebemos uma formação para isso, né? Mas ainda assim, ainda mais em tempos que o nosso alunado ele vai
se transformando, né? Parece que estão vendo uma eterna metamorfose. E aí, um ano estão de um Mas é jeito, isso mesmo, não é? né? Um ano estão de um jeito, do outro já muda, né? Então a gente tem que ir se adaptando a essas novas realidades, a esses novos jeitos dos nossos alunos se comportar, né? E aí nós vamos falar agora um pouquinho dos desafios, né? Dos desafios de ensinar, né, a literatura regional. Quais são esses principais desafios que vocês destacam, assim, né? E que vocês podem estar enfrentando em sala de aula para trabalhar a literatura? Queria ouvir de vocês. Quem começa? O principal desafio que eu acredito que seja de nós todas é a questão do apoio didático, do material didático, né? Porque nós já temos inserida a literatura piauiense no currículo, mas a SEDUC, eu lembro que no início do ano ela anunciou que iria produzir, né, uma apostila, um material próprio, né, produzido pela própria equipe da SEDUC, para título de formalizar mesmo a literatura piauiense em todas as escolas, para não ficar aquela coisa muito quebrada, sem saber o que trabalhar de fato, mas sistematizar esse ensino. E aí a nossa necessidade é realmente desse material mais sistematizado, né, que chegue às escolas, que a gente possa trabalhar, porque quando nós trabalhamos a literatura piauiense hoje, a gente vai nas fontes, né, da internet. Então a gente vai pesquisar, porque nós não temos livro na escola, né, voltado para a literatura piauiense. Então nós não temos ainda um material próprio, né? Então o desafio é esse, de ter mais essa organização, né, do que realmente trabalhar, para não ficar cada escola ou cada cidade aí trabalhando de formas fragmentadas. E assim, a gente precisa, além desse material, né, que a gente... Nós temos que ter, né, para poder a gente desempenhar um trabalho mais eficiente. E agora, recentemente, trabalhando 2 obras de Assis Brasil, que uma foi Os que Bebem como os Cães e Beira Rio, Beira Vida, e a escola não tem nenhum livro paradidático voltado para literatura piauiense. É claro que a escola tem vários livros, né, de literatura, que inclusive eu trabalhei alguns deles. Mas quando você busca um livro voltado para a literatura piauiense, a escola não tem. E assim, o que eu quero pedir também, além dessa apostila, né, desse material específico, sistematizado, como a Eliana falou, a gente precisa também desses livros paradidáticos para poder incentivar a leitura ao nosso alunado. Porque nós sabemos que a nossa maior dificuldade é essa, a leitura. Então, nós temos que, de alguma forma, despertar no nosso alunado o gosto pela leitura. Fazer com que eles leiam e viajam nela. Né? Porque só é leitura a partir do momento que você viaja. Você pega um livro, lê e vai viajando. Aí sim, essa leitura se torna prazerosa. E a gente vê, né, que as escolas hoje em dia só recebem paradidático nacional, né, do PNLD. E não está inserida a nossa literatura, né, nos paradidáticos que vem. Então, cabe ao governo do estado mesmo fazer algum projeto para inserir a nossa literatura dentro das escolas. Mas é uma esperança, né? Como já está no currículo, né? A disciplina, que não é mais disciplina, componente curricular, já está inserido no currículo, né? Então, a esperança é que essas produções cheguem às nossas escolas, pelo menos na do estado, né? Da rede estadual. Isso. Realmente estou com as meninas, é a falta de material. E assim, gente, essa questão, né, a própria Academia Piauiense de Letras, ela vive nessa luta, né,
da inserção da literatura piauiense nas escolas. É tão tal que em 2020 o Estado aprovou, mediante um pedido da própria Academia Piauiense de Letras, o Conselho Estadual de Educação, né? Ele aprovou realmente esse pedido da academia de inserir a literatura piauiense nas escolas. Ou seja, isso foi uma luta que há bastante tempo já vinha pelo próprio presidente da APL para inserir, para valorizar os nossos escritores. Então, a partir dessa luta da própria academia, é que o Conselho Estadual ele resolveu aprovar, de fato, esse projeto e colocar a literatura piauiense, né? Tanto nas escolas da rede estadual, quanto nas da rede particular. É obrigatório, desde 2020, né, que foi aprovado o projeto, é obrigatório a partir de 2020, já trabalhar a literatura piauiense nas escolas, tanto da rede estadual quanto da rede particular. Porque é uma forma da gente valorizar, de fato, a nossa cultura. E aí a gente só vai valorizar algo, né, quando a gente conhece uma cultura. Então, ler as obras, né, e essa dificuldade que a gente tem de não ter os paradidáticos, a gente tem aqui vários livros, né, mas a gente procura um da literatura piauiense, de escritores da nossa terra, não tem, né, e é importante a gente conhecer, porque são várias temáticas. Então, eles falam das dificuldades do homem do campo, né, dos problemas sociais, como a questão da prostituição, beira-rio, beira-vida. Então, são problemas que estão muito próximos de nós, né? A seca, porque quando a gente fala dessa temática aqui da seca, né, que é um romance regional, a gente já lembra de Raquel de Queiroz, de Ukise, de Graciliano Ramos, entendeu? Isso. Então, assim, e o nosso Piauí? Quem foi que escreveu sobre isso, né? E nesse trabalho que nós estamos fazendo de pesquisa com os alunos, a gente já está conhecendo essas obras, eles já estão conhecendo, né? Ou seja, não é só a Raquel de Queiroz, né, o Graciliano Ramos, que tem obras que falam sobre a seca, mas tem autores piauienses que falam sobre isso aqui no Piauí. Então, é importante, de fato, que, além de ter sido aprovado esse projeto, que realmente ele, de fato, aconteça nas escolas. Sim. Que ele seja inserido, de fato, que nós trabalhemos, que os alunos conheçam. Só assim nós vamos realmente criar raízes ou então espalhar nossas raízes, né? A gente tem que ter condições. Tem que ter condições, tem que ter esse apoio, né? Principalmente do Estado. Muito bem. Eu também concordo, né, a ausência do material. E eu também queria destacar outro desafio, ao mesmo tempo que depois, em seguida, eu faço uma pergunta para a gente poder ir socializando mais um pouco. Né? Eu vejo também que o ensino de literatura é um ensino muito fundamentalista, teórico, assim, né? Então, acho que para nós, como professor, é um desafio tentar dinamizar, né, encontrar uma metodologia, uma prática ali Mais atrativo. mais atrativa para o nosso Para os aluno, né? alunos. Então, eu também destacaria isso, né, como uma dificuldade Isso. que a gente enfrenta, né? Porque eles não gostam de ler, eles não têm esse hábito, como a e Yolene aí, diz. A gente encontra com aquilo que a professora falava, né? O nosso aluno tem uma dificuldade de ler, infelizmente. Eles não gostam. E a cada ano, dia que passa, Diminui. é mais difícil ainda. Então, Aí, com a feira, né? Eles sentiram, assim, um pouquinho do gosto, porque eles não se sentiram obrigados a ler tudo, né? Porque quando a gente diz assim, ler a produção toda, né? O livro todo. E fala a Aí quantidade eles de já páginas. rejeitam, né? Eles já se Aí assustam. quando a feira a gente vai trabalhando aos poucos, eles vão pegando uma coisinha ali, uma coisinha acolá, né? Aí eles se sentem mais à vontade e mais animados para conhecer. E aí se torna um pouco mais fácil, né? E eles estão participando desse processo, né? De buscar o conhecimento. Então, Isso. é a questão de praticar o tão chamado protagonismo, né? exatamente. Dos nossos estudantes. Então, eles estão buscando se informar, organizando o roteiro dos podcasts, Isso. né? Que é o que ele vão mais gravar. gosta. Então, inserir realmente eles nesse universo, para que, né, a gente engrandeça mais ainda a nossa literatura. E encontrando, assim, né, opções, alternativas de como
garantir que ele tenha esse contato de forma mais eficiente, né? Se a gente parar, tipo assim, eu vou lá, vou ler a página do livro, o aluno perde o interesse, Perde né? o interesse, Então, porque eles não têm esse hábito. realmente penso que também é um grande desafio nosso, né? Ter tempo para poder pensar uma prática, uma estratégia, uma dinâmica, para poder dinamizar o ensino da literatura, né? Na sala de aula. E aí, diante disso, eu queria aproveitar o gancho, né, dessa reflexão para já fazer a outra pergunta. Eu queria que vocês socializassem, né? Porque eu sei que vocês têm estratégias, né? Eu acredito como professor, todos nós temos. E aí eu queria, voltando para a literatura piauiense, né? Saber das estratégias que vocês utilizam, né, em sala de aula para aplicar, né, o conteúdo e o ensino de literatura em sala. Queria que vocês socializassem para todo mundo que está em casa e assistindo, acompanhando. Assim, antes mesmo do projeto, eu já estava trabalhando, né? A literatura piauiense, como eu já falei. E, inclusive, o que me despertou foi a formação que nós estamos tendo pela SEDUC. Que essa formação, eu estou achando, assim, topíssima. A gente conhece muitas outras realidades que a gente traz para a nossa e dá certo. E uma delas foi o escritor Assis Brasil. Como eu já citei, os colegas, né, da formação trabalharam e eu trouxe para a minha sala de aula. E a partir dessas obras, eu montei quiz, né, roleta literária, a gente fez podcast, né, inclusive na própria sala de aula eu fiz com eles podcast, fizemos roda de leitura, né, e assim, se observa que de alguma forma eles gostam, quando eles já estão inseridos, quando a gente começa a incentivar. No fundo, a gente vai começando a despertar neles, vagarosamente, mas vai. Agora, o que nós não podemos é cruzar os braços, né? Até porque nós somos educadores. E a gente sempre tem que buscar novas estratégias. Sempre. E, assim, essa formação, que eu espero que continue no próximo ano, é muito boa, né? Muito mesmo, que até então a gente, pelo menos pelos anos que eu já estou trabalhando no estado, eu nunca tive. O primeiro ano foi esse agora, né? E assim, são momentos assim únicos, momentos que a cada dia, a cada formação se aprende um novo. E esse novo eu gosto muito, né, para trazer para a minha sala de aula. E eu compartilho também, é claro, as minhas estratégias, as minhas ideias, né, com os colegas. Inclusive aqui a Eliana, a gente trabalhou no município, né, a gente sempre gosta de trabalhar assim, em conexão, né, porque a gente costuma, às vezes eu conversando com ela, a gente costuma até falar que uma adivinha o pensamento da outra, né, porque a gente trabalha quase no mesmo nível. E assim, é engrandecedor, né? A gente adquire muito conhecimento voltado para essas formações. Que inclusive a Eliana é uma formadora, né? Que era para ela ser nossa formadora. Mas não encontramos quando a gente vai escrever. Que vem, nós fazer uma prece de agora, né? Para que você Agora que vem. isso. Eu fiz diferente da Iolene. Meus alunos não quiseram ler o livro completo, que era 90 páginas. Dividi ele em partes e fiz grupo para eles elaborar questões. E depois peguei a questão do certo grupo e passei para o outro. Para que assim eles pudessem ler o livro, porque senão não iam ler. Estratégia muito interessante. Eles vão ter que ler de qualquer forma, né? Tiveram que ler de qualquer forma, porque valia nota também. Coisa boa, olha aí. De certa forma estão lendo, né? Tiveram Então, que assim, ler. São várias estratégias que nós temos que buscar, né, para incentivar a leitura deles. Uma outra estratégia é a gente pegar, por exemplo, um trecho de uma obra que foi escrita, né, lá no passado, e a gente sabe que esse problema persiste na atualidade.
Aí você faz esse paralelo, né, com o que o autor escreveu na época e se esse problema, como é que esse problema está hoje. Então, fazer essa relação, para eles perceberem que o que, apesar de ser uma obra de ficção, mas ela está totalmente conectada com a realidade. E que essa realidade, muitas vezes, ela não fica lá no passado, ela vem acompanhando a gente, os problemas, né? Por exemplo, se pensar aqui na obra de H. Dobal, né, que ele fala muito sobre essa questão do tempo consequente, né, uma obra chamada O Tempo Consequente, que ele vai falar muito nessa questão do sofrimento do homem do campo, lá no passado, na época de H. Dobal, né, e hoje, como é que houve um pouco, claro, né, as coisas melhoraram, mas o sertanejo ainda sofre as mesmas dificuldades que o sertanejo do passado sofria, né. Tem outro livro também interessante, da Costa e Silva, que ele fala na obra Zodíaco. Ele faz já uma referência na questão da destruição da natureza e que hoje continua esse problema. Então, Cada vez pior, né? isso. Então, uma estratégia boa também de trabalhar, né? Você pegar um trechinho de uma obra e fazer essa relação com a realidade atual. É uma forma dele despertar. Um livro de literatura não é só uma história inventada, né? Criada. Não é só ficção. Não é ficção. É uma ficção porque os personagens, né, ali são nomes fictícios, mas tudo com base, de fato, na realidade. Então, é uma estratégia também da gente despertar o gosto deles pela literatura. É fazer com que eles percebam que ali não é só puramente ficção, mas existe uma relação com a realidade. Muito interessante. Você falando, eu lembrei também aqui de uma outra obra, né, que acho que vocês conhecem, eu vi vocês comentando esses dias, né, da Alvina Gameiro, Chico Vaqueiro, do meu Piauí. Né? E aí, como ela está conectada, como ela atravessa a nossa história, né, da nossa cidade, do nosso chão, né. Vai falar um pouco dessa trajetória dos vaqueiros, e aí, já tô aqui dando um spoiler, nós alunos estão preparando aí uma coisa muito interessante, né, tendo como ponto de partida essa obra, mas também a nossa própria história, né, do nosso Morro do Chapéu. Então, realmente, né, a literatura, ela atravessa gerações, acompanha a realidade, né. Eu acho que não só a literatura, mas a língua portuguesa, né, ela sempre vai se modificando, se adaptando, e aí ela vai se transformando ao longo do tempo. Inclusive, Laércio, na obra de Assis Brasil, Beira Rio, Beira Vida, ele retrata a realidade, né? A realidade nua e crua da prostituição, né? E assim, foi algo que ele vivenciou, que ele presenciou, né? Ele presenciou realmente a prostituição. E a partir daí, ele foi tendo ideias para poder escrever a sua obra, que inclusive foi uma das obras que teve uma repercussão muito grande. E, gente, olha, nós já estamos aqui já quase se aproximando para o encerramento do nosso episódio. Quero mais. Que triste, né? Tá acabando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os nossos alunos, né, vão dar vida aí a grandes escritores piauienses nos próximos episódios, né? Então, eles vão se caracterizar e vão contar pra gente, né, pra vocês também aí, essas histórias, né? E aí eu queria agora, né, já nesse momento de encerramento, saber da expectativa das nossas companheiras aqui, professoras, quais são as expectativas que elas carregam, né, pra esse momento aí, que os nossos alunos vão incorporar aí os personagens, né, os escritores piauienses. Eu tô muito ansiosa. Eu acho que eu tô mais ansiosa do que eles. E nervosa. Porque eu não sei como é que vai ser, né? A gente já tá selecionando, né? Perguntas sobre a vida, né? Dos 3 que as minhas turmas ficaram responsáveis, né? A gente tá selecionando perguntas, né? Já escolhemos os alunos que vão se caracterizar, os que vão ser os entrevistadores, né?
E aí a gente tá na luta, né? Tentando, vamos ver o que que vai sair. Não sei se vai ser assim, tão perfeito, mas a gente tá pesquisando, os meninos estão pesquisando sobre a vida, né, dos autores, estão elaborando perguntas, respondendo, eles mesmos perguntam, eles mesmos respondem, que é para poder, né, na hora lá ensaiar e sair alguma coisa sobre a vida do autor, né? E eu tô ansiosa para ver o que que vai dar aí. Mas também tô nervosa. Não sei o que que vai dar certo aí. Tem que dar, vai dar. Mas Vai. também tô com um pouquinho de fé que vai sair alguma coisa. Você ficou com 3, foi? Foi. Ah, eu só fui com 1. O meu já pintou até o cabelo de branco. Tá ficando muito parecido. Fica parecido, porque o meu não tem muito o que mudar. Ele não tem barba, ele só tem um cabelinho branco, uma roupinha xadrez. Eu também já selecionei os meus. Então, a gente já começou, né, esse trabalho. Aliás, já estamos já finalizando, né, esse processo. Isso. Porque cada uma de nós, menos a Patrícia, ficou só com, né? Nós Foi, ficamos com três. Com 3. Cada um Porque de nós nós temos 3 turmas, né? Então Isso. cada turma é um autor. Pronto. E aí a Ana Patrícia só Só é tem um, né? graças a Deus. E aí nós já fizemos esse trabalho de pesquisa, né? Já escolhemos quem é o poeta, quem são os apresentadores. Já estamos vendo como é que vai ser essa caracterização. Ou seja, está todo mundo envolvido, né? É. Já comecei também a ensaiar com eles, né? E a gente percebe um certo nervosismo, né? Na hora ali que a gente está ensaiando, eles ficam um pouco nervosos, mas eu tô acreditando que vai dar certo, tá bem organizado, Eu tô então vai dar certo. acreditando também. Eu estou confiante. Ontem eu estava ensaiando com eles e teve alguns momentos assim que eu até me arrepiei. Eu gostei da forma como eles Conduzir. conduziram, como eles começaram abordando lá. E eu estou confiante das minhas 3 turmas, que ficou com a Assis Brasil, a outra ficou com a Alvina Gameiro e a outra ficou com Fontes de Biapina. Todos os escritores assim que eu fiquei encantada. E o bom é que eles não foram aquelas perguntinhas básicas, né? Onde você nasceu, não. Eles estão mesmo aprofundando nas obras, no período, né, que foram produzidas as obras, né, quando eles foram destaque, o que estava acontecendo no momento, né, caso do Torquato, né, que era no período da ditadura, eles estão fazendo umas perguntas bem interessantes, eles não estão só naquele básico, assim, onde nasceu, né, naquelas coisinhas básicas, não, eles estão realmente aprofundando sobre a vida dos autores. Até porque cada série, ela tem mais conhecimento, né, em termos dessas habilidades, Isso. de conduzir um trabalho. Eu, por exemplo, estou com a primeira série, então eu vejo eles assim mais tímidos, porque eles não têm muito essa experiência. Então é a primeira vez que eles estão, né, tendo esse trabalho, é a primeira vez que, né, no ensino médio que eles vão, por exemplo, apresentar um seminário, por exemplo. É como se fosse um seminário que eles vão participar de um podcast. E aí eles não têm muito essa experiência, então eles estão um pouco retraídos. Mas, assim, não são todos. É claro que existem alunos que são mais, né, desenvoltos, eles sabem conduzir melhor uma entrevista, né, no caso das entrevistadoras. Então, assim, Desenvoltura melhor. uma desenvoltura melhor. Então, assim, são 10 turmas, né, que vão se apresentar, cada uma com as suas particularidades, né? Com certeza. Mas o bom também desse projeto é que, além dos alunos estarem conhecendo também os autores, é uma oportunidade também de nós estarmos revisando, porque nós já estudamos, né, eles. Mas como a gente não trabalha, né, muito assim em sala de aula a questão da literatura piauiense, é uma forma da gente relembrar, né, os escritores que nós já estudamos, as obras que nós já lemos. Então, assim, é muito gratificante ver esse projeto, né? Então, o idealizador dele tá de parabéns, porque esse momento realmente é necessário na escola, dar nessa levantada esse up na literatura
piauiense. Então, nós estamos, né, É Com isso. certeza. Estamos envolvidos, então nós estamos de parabéns. todos de parabéns, né? Gente, nós já estamos aqui encerrando, né, o nosso episódio de hoje. Mas foi assim lindo, né? Nós compartilhamos aí os nossos conhecimentos, as nossas histórias também, né? Falamos um pouquinho aí da literatura. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo. Ó, prestem atenção. Todo mundo é convidado para se juntar com a gente nos dias 28 e 29, que serão dias que vão acontecer a nossa feira. No caso, é uma quinta e uma sexta, né? A partir das 18 horas, aqui no ginásio poliesportivo Umanduca. Então, o podcast vai acontecer aí ao longo das semanas, mas os dias que vai ter aqui as atividades, né, abertas ao público, vão ser no dia 28 e 29. E você é o nosso convidado especial. A sua participação fará a diferença e tornará o nosso encontro, o nosso evento mais bonito ainda. A gente conta com a presença de vocês. Eu queria aproveitar e agradecer aqui as meninas, né? As nossas professoras maravilhosas aqui da nossa escola, que são assim incríveis, né? Brilhantes. E eu queria dizer que nós estamos assim muito felizes, né? E alegres de vocês terem aceitado aqui o convite para participar hoje, né? Do nosso podcast, tá bom? Então, muito obrigado e vamos seguindo aí, né? No próximo serão nossos alunos. Fiquem aí ligados, tá bom, gente? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.